dia, a sermos pessoas melhores, para que possamos, ó Pai, refletir a luz de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Que muitas e muitas pessoas venham conhecer a Ti, ó Pai, através das nossas vidas, através do nosso exemplo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Convidamos a todos a abrirem suas Bíblias. No livro de Mateus, nós leremos o capítulo 27, apenas por enquanto 2 versículos, o versículo 50 e o 51. Mateus, capítulo 27. Nós faremos a leitura do versículo 50 e o versículo 51. Palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 27, versículos 50 e 51, a palavra do Senhor nos diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Vamos orar? Santo eterno, poderoso, Senhor nosso Deus, diante da sua palavra lida, nós clamamos, Senhor, a sua misericórdia, clamamos a Deus que o teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, quebrante o nosso coração, para que possamos absorver um pouco mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, da tua verdade, ó Deus, que possamos de forma prática aplicar em nossas vidas e também na vida do próximo, em nome de Jesus nós clamamos a ti, Senhor. Amém. Queridos, hoje é domingo, Santa Ceia do Senhor. É um domingo onde nós sabemos que nós chegaremos aqui, a mesa estará posta, terá mais cadeiras aqui na frente do que o normal, que são só 5, nós colocamos 10, hoje, se eu não me engano, tem 9, e então nós sabemos que o coral vai cantar, graças a Deus, né, voltaram para a glória do Senhor, nós sabemos que a dinâmica dos diáconos será diferente, nós sabemos que o estacionamento estará um pouquinho diferente, porque a tendência do domingo de Santa Ceia é ser um pouco mais cheio. Nós sabemos que nós tomaremos do pão e do cálice, nós celebramos a vida do Senhor, nós somos alimentados espiritualmente pela palavra, nós somos alimentados espiritualmente pela Santa Ceia do Senhor. Nós tiramos os elementos do uso comum e o tomamos como meio de graça, como alimento para as nossas almas. Cada domingo de Santa Ceia nós somos lembrados que o pão continua sendo pão, que o suco continua sendo suco, e nós tomamos como alimento espiritual, e Jesus está real e presencialmente em nosso meio. E aí nós lembramos também, no dia de Santa Ceia, da última Páscoa, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, lembrando que Ele é a Páscoa, que Ele é a salvação, que Ele é a passagem da escravidão para a liberdade, a escravidão do pecado para a liberdade na vida eterna a partir dele. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus já tinha predito que assim aconteceria, e no momento da morte de Cristo no madeiro, do seu estado de humilhação como Deus, sendo necessário morrer numa cruz de forma extraordinária e também de forma mais abrupta que havia no tempo onde ele foi morto, ele estava ali cumprindo a vontade do Pai. E então, a partir da morte de Cristo, nós temos a liberdade no Senhor e nos achegamos novamente ao Senhor, porque como nós lemos nesse texto, o véu rasgou. Mas por que havia um véu? Você já pensou nisso? Por que precisava ter um véu? Por que na terra, por que naquele santuário havia um véu? E a palavra do Senhor, em primeiro lugar, vai nos dizer que aquele véu era necessário porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Abra sua Bíblia lá comigo, ou acompanhe na leitura que será projetada. Gênesis, no capítulo 3, versículos de 22 a 24, a palavra do Senhor nos diz assim: Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Queridos, as consequências do pecado aconteceram no exato momento onde Deus se encontra com aquele casal que já estava totalmente caído da graça de Deus, que estavam condenados à morte eterna. Eles estavam no local santo. Na viração do dia, o Senhor chegava lá para ver o que havia acontecido no jardim naquele dia. O relacionamento com Deus era aberto. Eles gozavam de plena liberdade para com o Senhor. Eles haviam, naquele momento, naquele tempo da história, o total livre-arbítrio para poder escolher se obedeceriam ou não, se viveriam para a glória de Deus ou desobedeceriam. E isso tudo foi perdido no momento em que eles resolvem ser igual a Deus. No momento onde eles tomam aquele fruto, e aquele fruto é agradável aos olhos, e então eles comem, pecando contra o Senhor, indo contra aquilo que o Senhor tinha ordenado que não fizesse. E a partir daquele momento, aquilo que era perfeito, aquilo que Deus viu que era muito bom, foi maculado. E a partir daquele momento, nós precisamos então de um Salvador. A partir daquele momento, o relacionamento com Deus foi totalmente quebrado, e nós perdemos o estado em que nós estávamos para totalmente caídos desde então. O jardim do Éden era para ser um local santo. O jardim do Éden era para ser o local onde a presença do Senhor era provada dia a dia, mas isso foi perdido. O pecado fez o que ele fez, o que faz de melhor, nos afasta do Senhor. O pecado a cada dia, ele nos tenta e ele nos leva para longe do Senhor. Adão e Eva não conseguiram aproveitar daquilo de melhor que eles tinham. Somente uma árvore. Quando eu era adolescente, eu ficava pensando, poxa, mas era só uma árvore. Só uma coisa, e não conseguiu. E aí quando eu via um não da minha mãe, a vontade de fazer aquilo que ela falou não. O quanto é difícil ouvir um não de Deus. Nós vemos isso nas crianças, fala não para ver se não faz uma birra. Eu vi esses dias no mercado, e aí a gente já está pensando em ter filho, e a gente vai ficando com medo de reparar, porque o filho da gente faz igual. Mas uma criança se jogou no chão, porque a mãe não queria dar lá uma bolachinha, um negócio que ele queria lá da gôndola, lá do mercado. E então ele ficou estrebuchando no chão, e aquilo ali gerou uma revolta no meu coração. Eu falei, que falta de um pouquinho mais, né? Mas na verdade é o estado natural do homem que aquela criança estava demonstrando naquele mercado. De revolta, de desobediência, de não conseguir cumprir a lei de Deus, que é a mesma condição que nós adultos também temos. O Senhor precisou deixar 10 mandamentos básicos, porque a gente não consegue fazer o básico. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, que difícil é amar a Deus acima de todas as coisas. Quantos ídolos se levantam em nosso coração dioturnamente. Quantas coisas nós colocamos à frente do Senhor e nem percebemos. Ou algumas vezes, deliberadamente, nós colocamos lá, porque aquilo lá é muito importante para a minha vida. O segundo mandamento também, que foi questionado Jesus, e ele fala que é amar o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, que dificuldade é nós caminharmos como povo de Deus, sem ter dificuldade de relacionamento. O quanto é difícil amar o próximo como o Senhor nos amou. Um exemplo disso é que nós temos uma grande dificuldade de falar de Jesus às pessoas, nós temos medo, vergonha. Nós temos dificuldade em exercer a misericórdia, em exercer o amor para com o próximo, porque a dureza do nosso coração muitas vezes é mais fácil de expressar do que o amor. Percebam, queridos, que esses 2 mandamentos que foram questionados com Cristo, quais seriam os maiores, e ele então faz esse breve resumo, eles nos exortam, eles nos mostram o quão pecadores nós somos, o porquê precisou Deus colocar um véu entre o homem e ele, porque o básico nós não conseguimos fazer. A dificuldade que nós temos na plena adoração do Senhor. O quanto é difícil adorar o Senhor por quem Ele é, ao invés de adorar por o que Ele pode me dar. Algumas vezes nós não falamos isso, mas sutilmente no nosso coração, nós oferecemos para Deus alguma barganha. Senhor, eu te adoro, mas está vendo isso daqui? Eu preciso. Olha aqui, Senhor, o que eu estou precisando mais domingo, eu vou estar na igreja. Eu vou fazer um propósito. Eu vou fazer para o Senhor atender ao meu chamado. Algumas vezes nós nos comportamos como o filho que não saiu de casa. O filho pródigo, algumas vezes nós temos a certeza que não somos. Não, eu não saí, eu sempre adoro meu Deus, eu estou aqui firme e forte com a fé.
E ontem, conversando com os jovens, nós pensamos um pouco sobre isso, e aí então nós vimos que algumas vezes nós somos o filho que ficou em casa, que não conhece o Pai, que não vive para a glória do Pai, que não aproveita do reino, fica vivendo uma lista, fica vivendo de uma forma que não é a maneira como Deus nos propõe. Algumas vezes nós ficamos aqui, mas não vivemos para a glória do Senhor como deveríamos viver, não adoramos ao Senhor como nós deveríamos adorar, ficamos presos em regras, em listas, em que se deve e não se deve fazer, e não olhamos para algo que é extraordinário, que é o amor de Deus sobre nós, e que isso deveria satisfazer o nosso coração, e que o amor de Deus é suficiente sobre a minha vida toda. O pecado, ele nos afasta do Senhor, ele borra a nossa vista, nós não conseguimos ver o plano do Senhor para nós, não conseguimos ver o agir, não conseguimos ver o Senhor cuidando de cada um de nós, porque Ele nos afasta do Senhor, Ele atrapalha nós vermos a misericórdia, o amor, Ele faz nós olharmos para dentro de nós mesmos e cair na tentação de depender de nós mesmos. Todo dia é uma luta, e a palavra do Senhor nos ensina isso. Todo dia o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, todos os dias das nossas vidas. Tem uma frase de Lutero que eu acho muito interessante, que ela diz assim: o pecado original está em nós como a barba. Barbeamo-nos hoje, parecemos apresentáveis e nosso rosto está limpo. Amanhã nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecermos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós. Ele brotará em nós enquanto vivermos. Analogia de Lutero. É uma verdade. Podemos nos barbear, no caso dos homens, botar todo mundo, vamos falar do cabelo, o cabelo cresce. Todos os dias nós nem percebemos, mas nós precisamos nos limpar todos os dias, pedir perdão para o Senhor todos os dias, não somente no domingo, não somente na Santa Ceia, mas olhar para o nosso coração e perceber o quanto nós precisamos do Senhor todos os dias. Texto lido hoje pela manhã na Santa Ceia, Paulo falando aos Coríntios, ele diz para nós examinarmos o nosso coração e tomarmos do pão. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos perceber o pecado que habita em nós, aquele pecado que nós lutamos todos os dias, aquele pecado que ninguém sabe, aquele pecado que é escondido no fundo do meu coração, e é esse pecado que nós somos convidados a olhar e perceber o quanto nós precisamos mais e mais de Jesus. A Santa Ceia nos constrange e deveria nos mover para mais perto do Senhor. Perceber o quanto nós não somos capazes, não somos autossuficientes, o quanto nós precisamos ser cuidados pelo Senhor nos mínimos detalhes, o quanto a lei do Senhor, ela age naquilo que deveria ser simples e fácil para nós executarmos todos os dias, e não são, porque não é natural nós vivermos para a glória de Deus. Não é natural nós ansiarmos pregar o Evangelho, não é natural nós querermos ensinar e mostrar para os outros aquilo que nós temos vivido, não é natural, porque o pecado ele atrapalha isso. Mas quando nós buscamos no Senhor, então nós estamos cheios do Senhor, e então nós criamos a coragem necessária para lutar contra nós mesmos, para lutar contra o nosso coração, contra a nossa mente, e vivermos realmente para a glória do Senhor. Aquele véu foi criado porque o homem não conseguiu fazer o básico, obedecer. A obediência do Senhor, ele não conseguiu fazer. Em segundo lugar, quero pensar essa noite com os irmãos, que Deus promove uma forma de adoração. Foi caído totalmente lá no Éden. Eu convido você a acompanhar a leitura que será projetada no livro de Êxodo, no capítulo 26, versículos de 30 a 33, a palavra do Senhor nos diz assim: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, o fará de obras de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho. Para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O Senhor providenciou neste dia, onde foi instituído o tabernáculo, onde foi instituído o lugar do Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança representava a presença santa do Senhor no meio do povo. Ele instituiu ali o novo Éden, uma nova maneira que o homem agora teria para adorar ao Senhor.
E aquele lugar seria considerado santíssimo, a ponto de o sacerdote que entrava lá para oferecer sacrifício, ele precisaria se amarrar com uma corda. Então, quando aquele sacerdote adentrasse o Santo dos Santos, os sinetes que estavam presos em suas roupas deveriam fazer aquele tilintar. E se por algum motivo cessasse aquele barulho, então os sacerdotes que ficavam lá fora, então puxavam o sumo sacerdote lá de dentro, porque é sinal que ele morreu. Porque se alguém entrasse lá no Santo dos Santos, de forma indigna, de forma impura, morreria fulminantemente. Queridos, isso acabou se perdendo pela cultura. O temor do Senhor. Nós vemos hoje pessoas brincando com o Evangelho, brincando com a santidade de Deus, brincando com coisas que são santas, que são sérias, menosprezando aquilo que é do Senhor. É o mesmo Deus, o Deus que se ira, o Deus que condena os pecadores ao inferno. É o mesmo Deus, mas também é o Deus da graça. É o mesmo Deus que olha para nós e vê que não tem nada bom. Nenhum de nós é suficiente. E então Ele providencia a forma de nós adorá-lo, a forma de cada um de nós nos achegarmos até Ele e pedirmos perdão, de confessarmos os nossos pecados. O Senhor instituiu aquele tabernáculo para que a presença dEle estivesse no meio do povo. Agora, legalmente, Deus providenciou uma forma para o povo pedir perdão. É interessante que nós lemos um texto na hora da contrição, onde o Senhor fala que Ele não quer sacrifício. O Senhor não se importava com os animais que estavam sendo mortos. Ele se importava com o coração. O porquê as pessoas estavam subindo até o templo e entregando as ofertas. Porque as pessoas estavam buscando ao Senhor para cumprir um rito, para serem vistos matando um carneiro, ou para a glória de Deus. O Senhor institui maneiras. E aquele lugar, ele apontava para a glória do Senhor. Aquele lugar apontava para Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que de forma plena morreria para nos salvar. O Cordeiro Santo que nos traz a paz, motivo pelo qual hoje nós nos alegramos, tomaremos a Santa Ceia do Senhor, o seu sangue derramado em favor de muitos esses que são aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você ainda não assim o fez, eu convido você hoje a repensar um pouquinho mais e olhar para esse texto e perceber o quanto você precisa do Senhor. Se dobre aos pés do Senhor, creia nele e você será salvo, tu e tua casa. Queridos, que extraordinário é servirmos a um Deus que sabe as nossas fraquezas, e mesmo assim Ele nos escolheu, e Ele nos amou, e Ele envia o seu Filho, e Ele providencia, durante toda a história do povo dEle, maneiras de nos achegarmos até Ele, de nos arrependermos, de pedirmos perdão, de reconhecermos quem nós somos, de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que não somos nada, e o quanto o Senhor é, e então nos achegarmos até Ele. Queridos, o Senhor, Ele providenciou uma maneira para que nós pudéssemos o adorar de forma perfeita, de forma plena. Não é à toa que todos os cultos nós temos um momento de contrição, onde nós pedimos perdão. Não é à toa que nós somos convidados a fazer culto doméstico, e durante o culto doméstico, nós também pedimos perdão em família, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Nós olhamos personagens bíblicos clamando ao Senhor, como por exemplo Jó. Ele pedia perdão pelos pecados que talvez os filhos dele tivessem cometido. Que temor é esse? Por que nós não fazemos assim também? Por que não olhamos para o Senhor e vemos o que Ele é santo e que nós precisamos nos debruçar aos seus pés e clamar a misericórdia do Senhor e o perdão todos os dias? Porque o nosso coração é duro, porque a nossa cerviz é dura, é por isso que nós não conseguimos, queridos. O pecado, ele nos afasta do Senhor, como nós vemos na palavra. O culto é algo diário em nossa vida. Estou cultuando ao Senhor diariamente. A adoração é algo diário em nossas vidas. Eu estou adorando ao meu Deus diariamente. Viver para a glória de Deus é todo o tempo. Eu estou vivendo todo o tempo para a glória de Deus. Ou estou fazendo de forma mecânica, estou fazendo de maneira só como os dias vão se passando, e então quando chega no domingo eu tenho que estar aqui reunido como igreja, e depois eu volto para a minha vida e eu faço o que eu quiser, e então no domingo que vem eu estou aqui de novo. Eu estou vivendo realmente para a glória de Deus, ou estou fazendo de conta que eu estou vivendo para a glória de Deus? As minhas atitudes, as minhas palavras, a maneira como eu trato o próximo, como eu louvo ao meu Deus, demonstram que eu estou vivendo para a glória de Deus?
o Senhor sempre nos acolhe. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade mais de pedirmos perdão, e hoje é mais uma oportunidade de lembrarmos do sacrifício de Cristo, de lembrar que o Senhor morreu para nos salvar. Tem uma frase de João Calvino que diz que a glória de nossa fé é que Deus, o Criador do mundo, não descarta nem abandona a ordem que Ele mesmo no princípio estabelecera. A fé é dom de Deus. Se nós podemos ouvir essa palavra, porque o Senhor está nos chamando, porque o Senhor já nos chamou. Se eu consigo crer que o Senhor é meu Salvador, eu sou convidado a refletir o modo como eu tenho caminhado. E em terceiro lugar, perceber que Jesus abre o caminho para a verdadeira adoração. Eu convido você a ler novamente o versículo do início desta mensagem. Mateus capítulo 27, a partir do 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Queridos, esse dia foi extraordinário. Eu queria estar lá. Quando nós vemos os filmes sobre a paixão de Cristo, esse é um momento muito, pelo menos que, impactante para mim. No momento onde Jesus perece no madeiro, a figura de Satanás está lá à volta, e ele então está alegre, está jubiloso, porque até então ele estava achando que deu tudo certo o plano dele. Ele conseguiu matar o Filho de Deus e agora ele reinaria. E então de repente começa o terremoto, a terra escurece, o véu se rasga, e nesses filmes nós temos ali a alegoria que ele entende que ele foi derrotado e vem o desespero. Porque quando aquele véu se rasga, significa que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai. Que a ira de Deus depositada sobre o seu único Filho, o Cordeiro que morreu por nós, foi satisfeita. E então o Senhor rasga o véu, porque agora não precisaria mais daquele lugar do Santo dos Santos. Porque agora o Espírito Santo seria habitante em cada um que crê em Jesus como Senhor e Salvador. A obra de Cristo foi completa. Tudo se fez novo. Queridos, se isso não é suficiente para a minha adoração, o que mais pode ser? Tem um filme, eu não lembro nem o nome, mas tem uma cena que marcou muito para mim. E o filme não é cristão, mas para mim fala sobre ser cristão. Tem um rapaz que ele está pronto para morrer, está lá amarrado, e tem um trem vindo e ele vai morrer. Então chega um outro homem, que no caso é o mocinho do filme, e ele está passando por ali, nem deveria estar lá, mas ele está passando, e então ele vê aquele homem que vai morrer, ele vai lá, desamarra, tira aquele homem do trilho, e então ele tenta seguir a sua viagem, e ele gostava de andar sozinho, e aquele homem fala assim: agora que você salvou a minha vida, eu vou te servir, agora a minha vida é sua, porque você salvou a minha vida, então agora eu serei o teu servo. Eu pensei assim, quem fez aquela cena não é cristão. Provavelmente aquele filme não foi pensado para a glória de Deus, mas ele expressa uma verdade que deveria estar em nossas vidas. Nós estávamos condenados, nós estávamos à beira da morte, assim como aquele homem que estava vendo o trem buzinando, nós também iríamos morrer eternamente. A nossa gratidão deveria ser a mesma desse personagem, deveria ser a mesma de reconhecer que eu estava condenado, e que eu fui salvo pelo Senhor, e quando esse véu se rasga, restabelecendo o relacionamento entre Deus e homens, agora sem mais nenhum intermédio de homens, somente pelo intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Isso deveria motivar o meu coração, isso deveria queimar, arder, e eu não ficar quieto, e eu ficar incomodado com isso, e eu servir ao Senhor, porque Ele salvou a minha vida, e então eu falar para os meus filhos, quem é o Deus da minha vida, para que meu filho cresça. E hoje nós vimos aqui algo extraordinário também para a cultura que nós vivemos, adolescentes publicando a sua fé perante a igreja e Deus. Se isso move o meu coração, eu deveria falar àqueles que estão lá fora, eu deveria lembrá-los, vamos irmão, vamos para a igreja junto comigo, porque hoje é Santa Ceia do Senhor,
Você não pode ficar em casa num dia tão especial como esse, um dia onde nós vamos nos reunir e celebrarmos o dia que Jesus morreu e ressuscitou, o dia que aquele véu se rasgou e então foi estabelecida novamente a vida eterna a todo aquele que crê em Jesus. É difícil fazer isso, porque o pecado do nosso coração fala assim: fica quietinho, vai você lá, toma você lá o pão e o cálice e está tudo bem, não precisa falar para ninguém. Seu filho não quer ir para a igreja? Deixa ele lá, ele não precisa não, deixa que outro dia ele vê pela internet. Isso deveria arder no nosso coração, queridos. Servirmos ao Senhor como povo, pregarmos o verdadeiro evangelho, as loucuras que estão sendo pregadas na internet, cada absurdo, e nós sabemos a verdade, nós temos a verdade, nós temos a palavra, nós vivemos a palavra, e nós não falamos da palavra. A mesa do Senhor nos lembra a urgência da missão. Jesus está voltando. Jesus está prestes para chegar. A cultura tenta falar que não. Não veio até agora, não vem mais. Vai demorar mais um tanto ainda. Continua como está. Não, queridos. Nós conhecemos a condição que nós estávamos. Nós sabemos que o Senhor providenciou durante toda a história, até chegar Cristo, a maneira de nós chegarmos até Ele e conseguimos adorá-lo por quem Ele é. E então o Senhor providencia e nos envia o seu único Filho como a maior expressão de amor que nós poderíamos receber. Como não amar um Deus que faz isso? Como não servir um Deus que com todos os seus atributos, com toda a sua santidade, sua soberania, sobre todas as coisas, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele conhecia você ainda quando substância informe no ventre da sua mãe. Como não amar, como não servir a um Deus que nos ama a esse ponto? O pecado tenta afastar, mas a graça do Senhor nos chama de volta. A graça do Senhor abre os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, e nos mostra quem nós somos, onde estamos e para onde nós estamos caminhando, e nos lembra que nós somos povo do céu, somos peregrinos aqui. Tem um cântico que nós cantamos que diz que o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. A palavra do Senhor também nos diz isso. E que isso possa encontrar morada em nosso coração. Lembrar os cânticos que nós cantamos sobre a salvação. Lembrar os cânticos que nós cantamos sobre o amor de Deus e a misericórdia e a graça. Lembrar da palavra do Senhor, que nos fala desde Gênesis até o Apocalipse, sobre o amor, a misericórdia e a graça do Senhor. E então olharmos para dentro de nós mesmos e ver o quanto nós somos indignos do Senhor. E com toda a gratidão, servir a esse Deus que nos ama desse tanto. Que possamos ter uma vida de gratidão e pregarmos aquilo que temos ouvido, buscar mais relacionamento com o Senhor, explicar para aqueles que não tomam a Santa Ceia o porquê nós tomamos, e logo em breve também eles tomarem, porque vão reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus já nos deu o livre acesso, Jesus é a nossa esperança. O relacionamento foi quebrado, o Senhor promoveu uma forma de voltarmos à adoração, e Jesus é o caminho para a adoração. Jesus é o nosso Salvador. Que possamos celebrar a vida eterna, jubilosos com a Santa Ceia do Senhor, celebrarmos a segunda vinda de Cristo, o dia que nós iremos para casa. Vamos orar? Santo eterno, poderoso, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós rendemos ações de graças ao Senhor pela sua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque nós somos constrangidos, ó Deus, pela sua palavra, quem nós somos, o pecado que habita em nós, o quanto nosso coração é duro, o quanto nosso pescoço não se reclina para o Senhor e perante o Senhor, a dificuldade que nós temos, ó Deus, de reconhecer, de confessar os nossos pecados, de lutar contra eles. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor sempre tomou a prerrogativa de buscar e resgatar o seu povo. Nós agradecemos porque o Senhor, durante toda a história, abre um modo para o teu povo te adorar. O Senhor nos ensina que o Senhor é santo e nos exige essa mesma santidade, que possamos lembrar que o Senhor é santo, que com o Senhor não devemos brincar, não devemos, ó Deus, levar
de forma que não seja com temor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, com todos os seus atributos, resolveu nos amar, nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos o seu povo, e o Senhor enviou o seu Filho. E nós estamos celebrando hoje, ó Deus, a Santa Ceia do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o teu Filho satisfez a ira que seria colocada sobre nós. Obrigado porque o Senhor Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou, nos trazendo, ó Deus, a ressurreição, e podemos nascer novamente no Senhor. E agora, Senhor, temos como negar a nossa carne. Temos, ó Deus, a partir do teu Espírito Santo, ferramentas, ó Deus, para negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Ó Deus, que possamos ser missionários, que ensinem, ó Deus, a outros pecadores o caminho para sair desta vida e ir para a vida eterna, celebrar no Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos enche com o teu Espírito Santo. Obrigado pela tua vida eterna, obrigado pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Ouçamos mais uma vez nosso coral.